Caros internautas, boa noite. Hoje, dia 8 de março de 2012, vocês terão então a continuação do encontro que tiveram lá no dia 1º de março de 2012 com o professor Mário Lesbão, tratando aqui dos temas que vão ser cobrados na sua prova do Senado Federal. Regimento interno, então, é o tema de hoje. Vocês não podem deixar de assistir, são 40 minutos de palestra. E para vocês, ao final, que gostaram e querem conhecer então o test drive do Instituto IOB, se cadastre no nosso site para ter acesso a todo o nosso conteúdo por alguns dias. E fique tranquilo, eu não vou lhe cobrar nada depois por isso, né? Nenhuma daquelas pegadinhas que você vê por aí. Nosso compromisso é com a sua preparação. Estamos aqui sempre promovendo os melhores cursos e palestras gratuitas, cursos, claro, dentro do nosso escopo de cursos e-commerce, e as palestras gratuitas para fomentar, para incentivar, para motivar os seus estudos. Então, eu os deixo agora com o professor Mário Lesbão, que traz a segunda parte da palestra, que começamos lá no dia 1º de março. Boa noite a todos, boa palestra e, claro, boa prova no dia 11. Sucesso! Olá, distinta aluna, olá, distinto aluno do Instituto IOB. Eu sou o professor Mário Lesbão e nós vamos dar sequência a um outro tema sobre o regimento interno do Senado. Vamos falar agora da ordem do dia e da organização da sua pauta. Como você bem sabe, a ordem do dia é a parte da sessão deliberativa, seja ela deliberativa ordinária ou deliberativa extraordinária, aonde os trabalhos legislativos propriamente ditos acontecem. Ou seja, é na ordem do dia que os projetos, que as proposições são discutidos e votadas. Portanto, podemos considerar a ordem do dia como a fase principal de uma sessão deliberativa. Como disse, porque é nessa parte que os trabalhos legislativos acontecem, aonde são discutidos e votados os projetos. Muito bem. O Regimento Interno do Senado, no seu artigo 163, 163, disciplina a organização das matérias a serem incluídas na ordem do dia. O Regimento Interno do Senado, então, ele vai dispor sobre a ordenação das matérias. Por que determinada matéria tem precedência? Por que determinada matéria não tem precedência? Por que uma matéria tem mais precedência do que outra? A gente vai abordar esse tema para que você possa, numa eventual questão, acertar o que poucos vão acertar. Muito bem. Então, vamos raciocinar. Inicialmente, as matérias que vão constar da ordem do dia são as matérias que estão em regime de urgência. Após as matérias que estão em regime de urgência, as matérias que constarão na ordem do dia são as matérias que estão em tramitação normal. Então, primeiro as matérias urgentes, depois as matérias que estão em tramitação normal. Dentro da urgência, há dois critérios. Primeiro critério, urgência de natureza constitucional e regimental. Segundo critério, urgência apenas sob a ótica regimental. Eu vou ao quadro e vou desenhar para que você possa organizar o seu raciocínio sobre esse tema. Nos acompanhe, por gentileza.
Pois bem, começando pelas urgências e, evidentemente, pelas urgências mais urgentes, que são aquelas de ordem constitucional. As matérias de urgência constitucional, consoante o artigo 63, para a ordenação da pauta da ordem do dia, são duas. Quais são elas? Primeiramente, medida provisória a partir do 46º dia da sua publicação. E depois, projeto de lei do Presidente da República com prazo de tramitação esgotado. Vou anotar e vou explicar ambas para você. Primeira matéria, medida provisória a partir do 46º dia da sua publicação. Segunda matéria, projeto de lei do Presidente da República com prazo esgotado. Deixa eu explicar essas duas matérias para vocês. Nos acompanhem, por gentileza. A primeira matéria a estar incluída na ordem do dia é a medida provisória a partir do 46º dia da sua publicação. Por quê? A Constituição Federal, no artigo 62, parágrafo 6º, estabelece que as medidas provisórias, depois de 45 dias, têm o condão de sobrestar a pauta na casa em que estiver tramitando. Vamos explicar para você. A medida provisória é um ato normativo com força de lei ordinária editada pela Presidente da República para regular situações onde você necessite da urgência e onde você tenha a relevância. Então, a medida provisória, inicialmente, não é lei, mas tem força de lei ordinária. É um ato normativo exarado pela Presidente da República, com força de lei ordinária, para regular matérias diante da necessidade da urgência e diante do pressuposto da relevância. Uma vez publicada, a medida provisória produz efeitos imediatos, salvo exceção. Uma vez publicada, a medida provisória produz efeitos imediatos. Mas a sua convalidação, a sua efetivação na ordem jurídica, na forma de lei ordinária, vai depender de aprovação pelas duas casas integrantes do Congresso Nacional. Inicialmente a Câmara, que no caso da MP é sempre a casa iniciadora, posteriormente o Senado, no caso da MP, sempre a casa revisora. Muito bem. Então, o que a gente observa? O artigo 62 da Constituição, parágrafo 6º, dispõe que após 45 dias, a medida provisória sobresta a pauta legislativa na casa em que estiver tramitando. É como se a medida provisória, gente, fosse a comitiva presidencial quando passa pela rua. O que acontece? Um batedor da polícia, do exército, da marinha, entra no meio da rua, para o trânsito, enquanto a comitiva presidencial passa, todo o trânsito fica parado. E só volta a fluir após a passagem da comitiva presidencial. É uma analogia que eu estou fazendo para você compreender a MP na pauta da Câmara e, no caso concreto, do Senado. Ela tranca a pauta, sobresta a pauta legislativa, se ela já houver sido publicada há mais de 45 dias. É isso que o Regimento Interno do Senado colocou. Sendo que, em vez do regimento colocar após 45 dias, o regimento colocou a partir do 46º dia, o que é, rigorosamente, a mesma coisa. Portanto, gente, a primeira matéria que deve constar na pauta da ordem do dia do Senado são as medidas provisórias a partir do 46º dia da sua publicação. Bem,
A segunda matéria, que também é de urgência constitucional, consiste em que? Projeto de lei de iniciativa do Presidente da República com requerimento de urgência e prazo de tramitação esgotado. Explique isso aí pra gente. Vamos entender. Todos nós sabemos que o Presidente da República tem capacidade propositiva. Vale dizer, o Presidente da República tem capacidade para apresentar projetos de lei. Isso está bem claro no artigo 61, parágrafo 2º da Constituição. Ali você tem matérias, inclusive, que são reservadas ao Presidente da República. Mas o Presidente da República também pode apresentar outros projetos de lei, além daqueles cuja iniciativa é reservada. E ao apresentar um projeto de lei, o Presidente da República poderá requerer que esse projeto tramite em regime de urgência. Muito bem. Nesse caso, a Constituição, no artigo 64, parágrafo 2º, estabelece que cada casa do Congresso Nacional terá o prazo máximo de 45 dias para apreciar o projeto de lei. E se isso não ocorrer, a pauta também sobrestará. Só não sobrestará as medidas provisórias que estão trancando a pauta, mas as demais matérias ficarão paralisadas, suspensas, esperando a aprovação. Aprovação não, a apreciação desse projeto. Então, observe, o Presidente da República pode apresentar projeto de lei? Sim. Ao apresentar projeto de lei, o Presidente pode requerer urgência na tramitação? Sim. Artigo 64 da Constituição, parágrafo 1º e parágrafo 2º. E se o Presidente da República apresentar o projeto de lei e requerer essa urgência? Veja só, esse projeto também poderá trancar a pauta na casa em que estiver tramitando, depois de 45 dias. Então você pode estar falando, é o mesmo prazo da MP? Não é o mesmo prazo da MP. Como assim? Não são 45 dias? São. Só que o prazo da MP ele é contado de forma contínua. Ou seja, se uma MP demora demais no Senado, ela já pode entrar... se uma MP demora demais na Câmara, ela já pode entrar no Senado trancando a pauta. O prazo é contínuo. Agora, no caso de projeto de lei do Presidente da República, o prazo é separado. 45 dias na Câmara, sempre a casa iniciadora nos projetos de iniciativa do Presidente, projeto de lei, e depois 45 dias no Senado. Ou seja, jamais, nos termos da Constituição vigente, pode um projeto de lei de iniciativa do Presidente com requerimento de urgência já entrar no Senado trancando a pauta. Por quê? Porque o prazo, quando entra, é zerado. 0, 1, 2, 3. Então ele começa na Câmara, com 45 dias na Câmara, ou com 40, a partir do 46º dia na Câmara, ele tranca a pauta na Câmara. Entra no Senado, 0, 1, 2, 3, a partir do 46º dia no Senado, tranca a pauta no Senado. Só não tranca a pauta com relação às que têm prazo constitucional estabelecido, ou seja, medidas provisórias após 45 dias. Então, amigos, eu expliquei para vocês as duas matérias de urgência constitucional que terão precedência na pauta da ordem do dia do Senado Federal. Primeira, medida provisória a partir do 46º dia da sua publicação e projeto de lei de iniciativa do Presidente da República com prazo de tramitação esgotado, vale dizer, no Senado após 45 dias ou no Senado a partir do 46º dia. Essas são as duas urgências constitucionais. Agora nós temos 4 urgências de natureza regimental. Vou ao quadro com você, situar você nos dispositivos e volto para explicar olhando para você. Nos acompanhe, por favor. Então nós temos aqui as urgências de natureza regimental. Elas estão colocadas na seguinte ordem. Urgências que constam do artigo 336, inciso 1. Urgência que consta do artigo 172, inciso 2. Urgência que consta no artigo 336, inciso 2. E, por último, 336, inciso 3.
essa é a ordem, ok? Passemos agora a explicá-las para você. A urgência que consta do artigo 336, inciso 1, é o seguinte: é uma matéria que tem o requerimento de urgência apresentado porque ela está relacionada à questão de perigo para a segurança nacional ou à questão de providência para a calamidade pública. Então, está tramitando um projeto cuja matéria versa sobre um dos dois temas, ou perigo para a segurança nacional ou providência para a calamidade pública. Veja comigo aí no artigo 336 do Regimento Interno do Senado. Então, aprovado esse requerimento de urgência, essa matéria será a terceira a constar na pauta da ordem do dia, ficando atrás da medida provisória após 45 dias ou a partir do 46º dia e ficando atrás dos projetos de lei de iniciativa do presidente no Senado a partir do 46º dia. Projeto de lei iniciativa do presidente com prazo esgotado. Então, a terceira matéria, que é a terceira urgência, mas a primeira de ordem regimental, é o quê? Artigo 336 do Regimento Interno, inciso 1. Vale dizer, projetos que têm requerimento de urgência aprovado por se tratar de matéria afeta a questão de perigo para a segurança nacional ou a questão que envolva providência para calamidade pública. Ok? Já vimos 3 matérias. A próxima matéria, a quarta matéria, a segunda de urgência regimental, são as preferências regimentais estabelecidas no artigo 172, inciso 2 do Regimento Interno. Explica isso para a gente. Vamos lá. Uma matéria, via de regra, quando vai ao plenário para discussão e votação, ela já deve ter um parecer aprovado. Um parecer aprovado e esse parecer, em regra, escrito. Agora, dependendo da necessidade de acelerar a tramitação desse referido projeto, é possível que haja dispensa do parecer escrito, mas não dispensa do parecer, porque o parecer é indispensável. Então, nesse caso, depreende-se que o parecer será oral. E aí a matéria pode, mais rapidamente, ir ao plenário. E por que a gente dispensaria esse parecer escrito para que o parecer seja oral? Que urgência é essa? Que motivação é essa? Vamos explicar para você. Imagine que haja uma determinada lei que tem um prazo de vigência. Existem leis com prazo de vigência. Não é? Existe a chamada lei ânua, que é uma lei que tem vigência de 1 ano, e diversas leis têm vigência por prazo determinado. Imagine que por alguma razão pontual seja necessário postergar o prazo de vigência dessa lei. E eu pergunto, como é que se posterga, como é que se prorroga o prazo de vigência de uma lei? Com outra lei. Então, tanto a Câmara e o Senado devem aprovar essa referida lei, tanto a Câmara como o Senado devem aprovar essa referida lei com uma antecedência que permita prorrogar o prazo sem que haja um vácuo entre as duas leis. Então, no caso de leis ânuas, no caso de leis com prazo de vigência determinado e que haja necessidade de uma outra lei para prorrogar esse prazo, pode haver a dispensa do parecer escrito e a matéria vai à sessão, vai à discussão e votação com parecer oral. Você vai verificar isso aí no 172, inciso 2. Então, imagine que o prazo de vigência dessa lei esteja se encerrando no meio do recesso parlamentar, quando a casa não está atuando, evidentemente, ou quando essa lei tem um prazo de vigência se expirando logo na volta, nos 10 primeiros dias do recesso parlamentar, ou nos 10 últimos dias do recesso parlamentar. Então, diante dessa necessidade, essa matéria terá uma preferência. Ou então, minhas amigas, meus amigos, imagine que o Senado esteja apreciando um projeto de decreto legislativo sobre um ato internacional, cujo prazo, decreto legislativo sobre ato internacional, que tenha prazo definido para a ratificação e materialização pelo Brasil.
Então, o ato internacional tem 3 fases. A primeira fase é assinado pela Presidente da República ou por quem detém a Carta de Plenos Poderes. A segunda fase é a ratificação desse ato por projeto de decreto legislativo que tramita na Câmara e depois no Senado. E, por fim, a terceira e última fase, que é o decreto presidencial que vai inserir esse ato internacional na ordem jurídica. Muito bem. Então, observe o seguinte. Se o Senado tem tramitando nele um projeto de decreto legislativo sobre esse ato internacional e o Brasil tem um prazo para internalizar esse ato internacional, sob pena de o ato não produzir mais efeito. Então, essa matéria também poderá ser inserida na pauta com essa preferência do 1722. Então, eu estou dando exemplos para vocês, ali do artigo 1722, de matérias que entrarão com preferência na pauta, matérias que estão pendentes de parecer. Quarta urgência, ok? Vamos então à quinta urgência, que também é uma urgência de natureza regimental. É aquilo que consta no artigo 336, inciso 2. Acompanhe comigo aí pelo seu regimento. Que urgência é essa? Vamos explicar. Nesse caso, não há vínculo material. É um projeto que pode tratar de qualquer matéria. Não há uma necessidade de ser matéria A, B ou C, mas qualquer matéria. Muito bem. Só que 2/3 dos senadores, ou líderes que representem esse número, ou uma comissão, apresentou um requerimento para que essa matéria entre em regime de urgência. E essa matéria já tem um parecer pronto, um parecer escrito pronto. Então, ao aprovar o requerimento de urgência, a matéria entra na segunda sessão deliberativa subsequente à aprovação do requerimento. Imagine, portanto, então, que seja votado o requerimento de urgência para esse determinado projeto numa terça-feira. Então, o Senado aprovou o requerimento na terça-feira, tem uma sessão na quarta-feira, na segunda sessão subsequente, ou seja, na sessão de quinta, esse projeto entra na pauta com preferência, só ficando atrás das que nós já mencionamos. Medida provisória a partir do 46º dia, projeto de lei de iniciativa do presidente com prazo de tramitação esgotado no Senado e urgência do 3361, que é perigo para a segurança nacional ou questão que envolva providência para a calamidade pública. E as urgências do 172, inciso 2. Ok? Então, nós temos aí a quinta urgência, que é a 3362. Ou seja, aprovou o requerimento de urgência, a matéria entra na segunda sessão subsequente após a aprovação do requerimento. E a última urgência é a que está no artigo 336, inciso 3, que trata de quê? Também é uma matéria que tem um requerimento de urgência aprovado. Tá? E essa matéria vai entrar na quarta sessão subsequente. Aprovou o requerimento de urgência, a matéria entra na quarta sessão subsequente. Então aí, gente, nós temos as 6 matérias de urgência. 2 urgências de natureza constitucional e 4 urgências de natureza regimental. Vamos recapitular? Primeira urgência. Medidas provisórias a partir do 46º dia da sua publicação. Segunda urgência. Projeto de lei de iniciativa do presidente que está no Senado com prazo de tramitação esgotado. Terceira urgência, né? Terceira urgência. A urgência para o requerimento de urgência aprovado em razão de providência para a calamidade pública ou questão que envolva perigo para a segurança nacional. Quarta urgência, segunda de ordem regimental. Preferência nos termos do 172, inciso 2, que são matérias pendentes de parecer. Verifique quais são. Terceira urgência, regimental e quinta na ordem, urgência do 3362, que é o projeto que tem requerimento de urgência aprovado. Aprovado o requerimento, a matéria entra na segunda sessão subsequente. E, por fim, a última urgência, a sexta na ordem das urgências e a quarta na ordem da urgência regimental, que é urgência no caso do 336, inciso 3, que é matéria que tem requerimento de urgência aprovado para entrar na quarta sessão subsequente. Muito bem.
Entendidas essas meia dúzia urgências que estão na ordem do dia da sessão deliberativa do Senado, 2 de ordem constitucional e 4 de ordem regimental, vamos falar agora da ordenação das matérias que estão em tramitação normal. Lembram? Primeiro, a pauta trata daquilo que está em urgência. Esgotadas as matérias que estão em urgência, a pauta vai tratar das matérias que estão em tramitação normal. E lá nós também verificamos uma ordem. Vamos explicar para você? Nos acompanhe até o quadro, por favor. Muito bem. Você tem aqui no quadro 3 tulipas. Tá? Você tem aqui no quadro 3 tulipas. Uma com menos da metade, outra com um pouco mais da metade e a outra completamente cheia. Imagine que o Senado vá escolher alguma das 3 para tomar antes. Qual o Senado vai escolher antes? A que está mais cheia ou a que está mais vazia? Em se tratando de matérias em tramitação normal, o Senado vai escolher a que está mais vazia. Por quê? Porque ela está mais próxima do fim. Então, gente, quanto mais próxima do fim, maior a preferência. Então, essa daqui é a primeira, essa daqui é a segunda e essa daqui é a terceira. Então, vamos raciocinar sobre esse ponto. Olha que interessante. A gente sabe que os turnos são constituídos de uma fase chamada discussão e de outra fase chamada votação. Discussão e votação. Eu pergunto a você, qual vem antes? A discussão vem antes da votação ou a votação vem antes da discussão? Obviamente, a discussão vem antes da votação. Primeiro você discute para depois você votar, certo? Muito bem. Então, olha o que o regimento interno do Senado diz. Matérias que têm votação em curso têm precedência sobre matérias de votação não iniciada. Matérias de votação não iniciada têm precedência sobre matérias de discussão em curso. Matérias de discussão em curso têm precedência sobre matérias de discussão não iniciada. Compreendeu? Ou seja, primeiro, em matéria de tramitação normal, o Senado está utilizando a precedência da matéria que está mais próxima do fim. Quanto mais próxima do fim, maior a precedência. Então veja, matérias de votação em curso estão mais próximas do fim do que matérias que têm a votação ainda não iniciada. Matérias que estão com a votação não iniciada estão mais próximas do fim do que as matérias que estão
é com discussão em curso. E as matérias que estão em discussão em curso estão mais próximas do fim do que aquelas matérias cuja votação ainda não iniciou. Entendeu? Quanto mais próxima do fim, maior a precedência. Isso está escrito aonde? Vou mostrar para você. Isso está aqui no Regimento Interno do Senado, no artigo 63, onde você verifica no parágrafo 1º essa regra. Muito bem, mas não para por aí esse esquema. A gente tem ainda outras formas de ordenação da matéria. Então vamos continuar. Artigo 163 do Regimento Interno, parágrafo 3º. Continuando com o raciocínio. Não é uma regra absoluta, mas ajuda você a entender. As matérias que estão mais próximas do fim têm precedência maior na pauta. Veja só. A gente não está estudando o regimento interno do Senado? Obviamente que sim. Então o nosso referencial é o Senado e não a Câmara. Mas nós sabemos que a Câmara e o Senado funcionam ambos como casa iniciadora e ambos como casa revisora. Quando a Câmara é a casa iniciadora, o Senado funciona como casa revisora. Já quando o Senado é a casa iniciadora, é a vez da Câmara funcionar como casa revisora. Então analise, eu tenho uma proposição da Câmara que está no Senado e uma proposição do Senado que está no Senado. Qual está mais próxima do fim? A primeira, porque a primeira já superou a fase da casa iniciadora e agora está na casa revisora. Enquanto a segunda ainda não superou nem a fase iniciadora para poder ir à revisora. Nos acompanhe aqui, por gentileza. Olha aqui o nosso desenho. O cartão postal mais famoso de Brasília. As duas câmaras que formam o Congresso Nacional. Câmara Baixa, Câmara dos Deputados, Câmara Alta, Senado Federal. Quando a Câmara dos Deputados é a casa iniciadora, o Senado é a casa revisora. E quando o Senado é a casa iniciadora, é a vez da Câmara ser a casa revisora. Então, se eu tenho duas proposições que estão no Senado, uma da Câmara que está no Senado e uma do Senado que está no Senado, qual que está mais próxima do fim? A primeira, a da Câmara que está no Senado. Por quê? Porque ela já superou a fase da casa iniciadora e agora está na casa revisora, enquanto que a segunda ainda não superou. Então, as matérias em tramitação normal vão seguir a seguinte ordem. 1. Redação final. E aí você tem, dentro da redação final, número 1, proposições de quem antes? Da Câmara, que estão mais próximas do fim. E depois, proposições do Senado. Tá? E aí a gente vai para 2, proposições da Câmara dos Deputados, que estão no Senado na seguinte ordem. 3, turno suplementar. 4, turno único. 5, segundo turno. Vamos explicar passo a passo para você. E 6, primeiro turno. E para concluir, então a gente vai para o grupo 3, que é o quê? Proposições do Senado Federal, que estão no Senado exatamente nessa ordem aqui. Como assim? 7, turno suplementar. 8, turno único. Turno único. 9, segundo turno. E 10, essa de cima é a 9. E 10, primeiro turno. Vamos explicar para você, já que o nosso esquema no quadro está montado. Nos acompanhe, por favor. Vejamos. As primeiras matérias em tramitação normal, pela ordem, são redações finais das proposições da Câmara que estão no Senado,
e redação final das proposições do Senado que estão no Senado. A redação final é o texto final da proposição depois que definitivamente discutido, votado e aprovado. Ou seja, após a discussão, após a votação com a aprovação das emendas, o projeto vai à comissão competente para a redação final. Essa comissão competente, em regra, comissão diretora, em regra, nem sempre, vai elaborar a redação final. E aí a redação final vai à votação. Por que a necessidade dessa redação final? Gente, vamos raciocinar juntos. O nosso direito, em regra, ele é positivado. As normas são escritas. Então, o que chega à sociedade, o que chega ao cidadão é o texto da lei. Portanto, esse texto tem que ser um texto limpo, um texto objetivo, um texto conciso, um texto que não possua vícios de linguagem, um texto que não possua vícios de técnica legislativa. E, sobretudo, um texto que tenha o significante alinhado com o significado. Falando de forma simples, o texto diz o que quer dizer, porque muitas vezes o texto não se expressa bem e diz algo diverso do que queria ter dito. Então, o alinhamento do significante para o significado é fundamental nos textos de lei, para que o cidadão possa bem cumprir a lei, para que o judiciário possa bem aplicar a lei. Então é necessário que o legislador prime por produzir redações bem elaboradas, concisas, objetivas, sem vícios de linguagem ou de técnica legislativa. Por isso, depois que o projeto é aprovado, sobretudo quando ele recebe emendas, ele vai à comissão competente, vai fazer a redação final, e essa redação final depois vai ser votada em plenário. Ou seja, eu não estou mais votando o projeto já foi discutido, votado e aprovado. Eu estou apenas votando se aquele texto é fidedigno com a intenção do projeto. Se o texto está dizendo o que o projeto realmente quer dizer. Então, a primeira matéria, redação final da Câmara, redação final das proposições da Câmara que estão no Senado, e depois, redação final das proposições do Senado que estão no Senado. Tratei da redação final? Ótimo, beleza. Vamos agora para as proposições da Câmara. Em que ordem? Turno suplementar, turno único, segundo turno, primeiro turno. Lembrando daquela regrinha, quanto mais próxima do fim, maior a precedência. É uma regra que não é absoluta, mas te ajuda a raciocinar. Inicialmente, eu tenho a dizer a vocês que nos termos do artigo 170 do Regimento Interno do Senado, a regra no Senado é que as proposições sejam discutidas e votadas em turno único. É o que diz aqui o artigo 170 do Regimento Interno do Senado. Desculpe, não é o 170 não. Eu já localizo para você o artigo e te falo. A regra é que as proposições sejam discutidas e votadas em turno único. Proposições discutidas e votadas em turno único. Muito bem. 270. As proposições em curso no Senado são subordinadas em sua apreciação a um único turno de discussão e votação, salvo proposta de emenda à Constituição, que nós sabemos que são 2 turnos. Muito bem. Então, a regra é turno único. Discuto uma vez, encerrei a discussão, voto uma vez, beleza. Agora, o Regimento Interno do Senado, no parágrafo único do artigo 270, e também no artigo 284, dispõe o seguinte: quando o plenário aprovar, no turno único, um substitutivo, a proposição deverá seguir para um turno suplementar. Opa, estou falando um dialeto que eu não conheço. Conhece sim. O que é o substitutivo? O substitutivo é uma emenda que substitui na íntegra a proposição principal. Então, eu não estou substituindo uma parte, eu não estou adicionando uma parte, eu não estou suprimindo uma parte. Eu estou substituindo integralmente a proposição principal. Então, dispõe o regimento interno que, quando o plenário do Senado aprova, no turno único, um substitutivo integral, essa expressão é até redundante, mas o regimento trata assim. Quando o plenário do Senado aprova um substitutivo integral,
Esse substitutivo integral gera a necessidade de realizar um turno suplementar. Muito bem. Então, se houver turno suplementar, ele é o último, não tem nada depois dele. Então, a ordem é proposições da Câmara em turno suplementar. Por quê? Porque houve um turno único em que o plenário aprovou um substitutivo, então houve a necessidade de se realizar um turno suplementar. Então, veja só, proposições da Câmara em turno suplementar, proposições da Câmara em turno único. Depois, proposições da Câmara no Senado em segundo turno. Só pode ser PEC. A única proposição que tramita no Senado em 2 turnos é a proposta de emenda à Constituição. Então, quando você vir a expressão primeiro turno ou segundo turno, já pode concluir que se trata de uma PEC. Então, recapitulando, proposições da Câmara que estão no Senado em turno suplementar, proposições da Câmara que estão no Senado em turno único, proposições da Câmara, PEC, que estão no Senado em segundo turno, proposições da Câmara, PEC, que está no Senado em primeiro turno. E depois, as proposições do Senado na mesma ordem. Proposições do Senado que estão no Senado em turno suplementar, proposições do Senado que estão no Senado em turno único, proposições do Senado, PECs, que estão no Senado em segundo turno, proposições do Senado, PEC, que estão no Senado em primeiro turno. Amigo, amiga, eu te dei as 16 matérias na ordem da pauta do dia. Vamos fazer um apanhado geral? Primeiro as urgências constitucionais, 2, depois as urgências regimentais, 4, depois as matérias que estão em tramitação normal. Primeira matéria na ordem do dia, urgência constitucional, medida provisória a partir do 46º dia da sua publicação. 2, projeto de lei do Presidente da República no Senado com prazo de tramitação esgotado, ou seja, no Senado há mais de 45 dias. 3, urgência nos termos do 3361, que se relaciona, que é requerimento aprovado em função de providência para a calamidade pública ou questão que trate de perigo para a segurança nacional. 4ª matéria, preferência do 1722, que é prorrogação de lei com prazo de vigência ou decreto legislativo sobre ato internacional que tem prazo determinado. Dê uma olhada. 5ª matéria, urgência do 3362. Aprova requerimento de urgência, a matéria entra na 2ª sessão subsequente. E, finalmente, a urgência do 3363. Aprovado requerimento de urgência, a matéria entra na 4ª sessão deliberativa. Muito bem. Depois, as matérias em tramitação normal. Redação final da Câmara, redação final, proposições da Câmara que estão no Senado. 2, redação final, proposições do Senado que estão no Senado. E depois vem proposição da Câmara no Senado em turno suplementar, proposição da Câmara que está no Senado em turno único, proposição da Câmara que está no Senado em segundo turno, proposição da Câmara que está no Senado em primeiro turno e, por fim, as proposições do Senado na mesma ordem. Proposição do Senado em turno suplementar, proposição do Senado em turno único, proposição do Senado em segundo turno e, finalmente, a 16ª, proposição do Senado em primeiro turno. Percebeu? Não é para você memorizar simplesmente. Você compreende e depois que você compreende, você memoriza. Facilita bastante a sua memorização. Imagine uma questão dessa na sua prova do dia 11. Imagine, será que o seu concorrente vai lembrar dessa ordem? Espero que você lembre. Foi uma grata satisfação ter estado presente com você neste encontro virtual. Boa sorte e até breves encontros. Muito obrigado.